Olá, como vai? Está de volta o Conexão Unipan. Veja o que preparamos para você esta semana. Nos últimos dias, temos notado uma pequena mudança na temperatura. As noites já estão mais frias e o amanhecer quase sempre vem acompanhado por uma pequena neblina. Você sabe por que isso está ocorrendo? Professores do curso de Engenharia Ambiental explicam estas mudanças de temperatura. E claro, estas mudanças acabam trazendo algumas alterações para o nosso organismo, as chamadas doenças do inverno. Você sabe quais são e como se prevenir desses males? Nesta época também sentimos nossa pele mais ressecada, por isso a necessidade de hidratarmos muito bem nosso corpo. Mas qual a hidratação ideal? E o inverno também é época de cuidarmos da nossa beleza, principalmente investir mais nos cuidados faciais. Você já ouviu falar de tratamentos à base de peelings? Confira se você já está na hora de investir em um desses tratamentos e ficar com a pele bonita no inverno. Na Dica Cultural, a participação do professor Moacir Manuel Felisbino. E na agenda, você acompanha os próximos eventos do Unipan. Fique ligado, voltamos em instantes. Durante o dia, sol e muito calor. À noite, um friozinho e um ventinho que chegam a incomodar. Durante o dia, muitas pessoas já tiraram os agasalhos dos armários. E você, sabe por que estas mudanças de temperatura acontecem? Professores do curso de Engenharia Ambiental irão nos explicar. O outono começou no mês de março. Até o dia 20 de junho, a tendência do clima é só esfriar. A partir do dia 21 deste mesmo mês, entramos na estação mais fria do ano, dia em que a Terra chegará ao ponto mais distante do Sol. Já começamos a sentir as mudanças climáticas. Noites e madrugadas frias e tardes quentes. Saímos de manhã bastante agasalhados e sentimos calor no restante do dia. Muitas pessoas pensam que o clima está mudando, mas na verdade, hoje não podemos afirmar isso. O professor do curso de Engenharia Ambiental, Tiago Santos, explica o porquê. Não podemos identificar como uma mudança climática, porque a classificação climática ela é feita com dados de 30 anos, né, médias climáticas de 30 anos. Então, um dia, analisando os dados hoje, pode ser que aconteça uma nova classificação do clima. A grande transformação típica desta estação em relação à umidade relativa do ar. O que acontece é que nesse período do ano, geralmente a temperatura abaixa, né? São tempos mais frios e a umidade relativa do ar também diminui. E esses dois fatores associados podem acarretar em doenças respiratórias. A gente imagina uma sala que tem um volume, né? Dentro tem umidade relativa do ar e poeiras, que chamamos de partículas em suspensão, que são vírus, bactérias, né, e outros. Quando tem menos umidade relativa do ar, que está abaixo, né, a proporção desses outros, que são os vírus, bactérias, vai ser maior. A interferência do homem piora ainda mais a qualidade do ar. A emissão de gás carbônico pela frota de veículos, os gases emitidos pelas indústrias. Além disso, neste período de seca, surge um grande problema, as queimadas. Estamos entrando num período agora com menos chuva e mais seco, né? Que isso é favorável para queimadas. E as queimadas vão ter mais materiais, né, poluentes no ar, contribuindo para a poluição atmosférica. Muitas vezes, aquele resfriado, uma pequena gripe ou algumas crises de tosse podem ser ocasionadas por mudanças bruscas de temperatura. Se não forem bem cuidadas, o quadro pode se agravar e as consequências geralmente não são muito boas. Você sabe como se prevenir dessas doenças? Nós temos a resposta. É só o clima começar a esfriar que o nariz começa a coçar e as crises alérgicas de quem tem problemas respiratórios só pioram. As estações mais frias do ano, o outono e o inverno, são propícias para o surgimento das doenças das vias aéreas. Tudo isso está relacionado à mudança de tempo e temperatura. Bom, nessa época de frio, de inverno, o ar também é mais seco. Chove menos e cai a umidade relativa do ar.
Ora, o nosso corpo é mais de 70% feito de água. No recém-nascido, isso chega a mais de 90%. E nós precisamos da água para hidratar corretamente a nossa via aérea, onde o ar passa. Essas vias aéreas estando bem hidratadas, o organismo tem condição de fazer a limpeza das vias aéreas e condição de fazer adequadamente o seu funcionamento. Quando o ar está seco, o ambiente ressecado, isso desidrata as vias aéreas e agride aquela mucosa que é responsável pela defesa contra as impurezas, contra as bactérias, as partículas de poeira que deveriam ser removidas e não o são adequadamente. Por isso que esse tempo traz uma porção de crises de rinites alérgicas, de faringites, de bronquite, de sinusites, enfim, de todos esses problemas respiratórios comuns do inverno. Para se prevenir contra estas doenças é fácil. Basta manter o organismo protegido, cuidando bem da alimentação. Primeiro, manter uma boa hidratação e uma boa alimentação. Faz parte de uma vida saudável. Depois, o fato de evitar locais muito aglomerados, especialmente os locais fechados. Em um local fechado, pouco arejado, que você tem às vezes 100, 200 pessoas, se algumas ali estão gripadas, esse vírus encontra um ambiente adequado para se propagar. Os locais devem ser bem ventilados, devem ter o seu ar renovado para que isso seja evitado. O que não pode acontecer de forma alguma é ignorar os sintomas. O que parece uma simples gripe, se não for tratada adequadamente, pode evoluir para um caso mais grave, como uma pneumonia, por exemplo. Então, nada de tomar remédios por conta própria e tentar driblar os sintomas com chás. A gente pode, inclusive, relembrar, no passado recente, o ano passado, o caso da gripe H1N1, conhecida como gripe suína. Quando a gripe, o vírus da gripe H1N1, chega a causar o óbito, em geral é por uma pneumonia viral. Aquela infecção gripal, muitas vezes inocente, ela, às vezes, não encontrando um hospedeiro muito resistente, ela se alastra e causa uma infecção pulmonar, uma pneumonia viral, que é, infelizmente, um quadro muito grave. Então, a pessoa deve procurar assistência médica adequada para que faça o seu diagnóstico correto e, logicamente, possa instituir o tratamento adequado. Já para quem tem alergias, o cuidado neste período deve ser ainda maior. Roupas geralmente utilizadas só no inverno devem passar por um processo de limpeza antes de serem utilizadas. O ideal dos cobertores, da roupa de cama, das roupas de uso, é que fossem aqueles menos alergênicos possíveis, né? Evitando aqueles cobertores de lã, aqueles cobertores que acumulam mais poeira e outros alérgenos. Essas roupas do inverno devem ser colocadas ao sol, né, porque estão guardadas há muito tempo, devem ser higienizadas adequadamente e colocadas ao sol para que depois sejam usadas. E lembrando, neste ano a vacina contra a gripe está sendo disponibilizada gratuitamente a gestantes, idosos acima de 60 anos, crianças de 6 meses até 2 anos de idade e profissionais da área da saúde. A vacina deve ser aplicada em todos aqueles grupos que o governo divulgou amplamente. A vacina que está sendo usada esse ano, inclusive, já contempla na sua prevenção o vírus responsável por causar a gripe H1N1 também.